Meu nome é Júlio Vaz e estamos no vídeo 4, tratando do crime de aborto. Vamos agora observar o artigo 127 do Código Penal. O artigo 127 traz para os senhores circunstâncias específicas de aumento de pena diante da realização de um aborto. Observe, artigo 127 com a seguinte redação: as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas, se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Observamos que esta figura, que leva o nome de forma qualificada, na verdade cuida de duas hipóteses de circunstâncias específicas de aumento de pena. Do dispositivo, nós podemos observar inicialmente a sua aplicabilidade, que só se refere aos dois artigos anteriores, ou seja, só ele aplicável às hipóteses previstas nos artigos 125 e 126 do Código Penal. Aplicaremos o artigo 127 quando estes resultados que vão majorar a pena ocorrerem nos crimes de aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante ou aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Não há aplicabilidade do artigo 127 à figura do artigo 124, quer na sua primeira ou na sua segunda partes. A gente vai observar que aquele artigo 124 olha para o autoaborto ou para o aborto consentido, a gestante consentindo o aborto. E nenhuma destas hipóteses são atingidas pela figura específica do artigo 127. Nesse dispositivo é interessante também observarmos que não só do aborto, mas também dos meios empregados para provocá-lo, nós podemos ter as consequências lesão corporal de natureza grave ou morte. Significa dizer que se houver uma conduta, por exemplo, de introduzir objetos pela cavidade vaginal de uma gestante visando a prática do aborto, está se observando meios para provocá-lo. Estes objetos poderiam lesar o colo do útero, provocando uma hemorragia que acabaria produzindo nesta mulher a ideia de uma lesão corporal de natureza grave ou a morte. Observamos com os senhores que nestas hipóteses a gente terá a aplicação do artigo 127. Observo ainda que este tipo penal cuida de dois resultados qualificadores: a lesão corporal de natureza grave. As lesões chamadas de graves são identificadas no texto da lei lá no artigo 129 e estão descritas nos incisos do parágrafo 1º ou 2º do artigo 129. A morte é o segundo resultado qualificador nesta figura, a segunda circunstância específica de aumento de pena. Observamos com os senhores que esta prática do artigo 127 só pode ocorrer de forma préter-dolosa. Isso significa dolo no antecedente, culpa no consequente. O agente terá agido com dolo ao buscar o aborto ou ao realizar as manobras abortivas, mas por inobservar cuidados objetivos necessários, resultará na gestante lesão corporal de natureza grave ou a morte, resultados estes que não são da vontade do agente. Por isto, o artigo 127 só é aplicável na forma préter-dolosa. Poderíamos ainda acrescentar neste contexto que a figura do artigo 127 apresenta-se para os senhores como uma forma de estabelecer a pena apenas
quando estes resultados decorrem de culpa. Significa dizer, se estes resultados estão no dolo do agente, se quem realiza a conduta quer o aborto e quer a lesão corporal de natureza grave, deverá responder em concurso de crimes pela figura do aborto e pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave. Da mesma forma com o resultado morte. Se o dolo está acobertando tanto a conduta como o resultado, o que temos é um concurso de crimes e o agente deverá responder por aborto em concurso com a prática do homicídio. E aqui nós observamos que, se houver um interesse do agente em matar uma mulher que está grávida, nós temos entendimentos doutrinários sobre o assunto na seguinte ordem. A primeira análise deste ato, desta conduta do agente que quer realizar o homicídio de uma mulher que está grávida é identificarmos se ele tem ciência desta gravidez. Se o agente não tem ciência desta gravidez, ele responderá apenas por homicídio. No entanto, se ele tiver ciência da gravidez, nós temos dois posicionamentos doutrinários diferentes. Um posicionamento adotado por uma minoria, cito aqui o professor Fragoso, que entende que os senhores não têm concurso entre o homicídio e a prática do aborto, porque ele está identificando um post-factum impunível. Não haveria como o agente que quer matar esta mulher realizar esta morte sem provocar também a ocorrência do aborto. A posição da maioria, sustentada pela jurisprudência e pela doutrina, entende haver um concurso formal de infrações. Ao matar a mãe, ele vai também acabar gerando a morte do feto. Ele vai gerar a eliminação da gestante, gerando então o fim de uma vida extrauterina. E ao mesmo tempo estará provocando o fim de uma vida intrauterina. Esta posição tem sido adotada, como dissemos, pela maioria da doutrina e jurisprudência. Uma outra questão que pode ser colocada neste momento é do agente que busca praticar um aborto em uma mulher que está grávida de gêmeos. Esta gestante não está não está criando um único ser em seu ventre, mas dois seres estão ali sendo criados. A questão envolve, num primeiro momento, também a ciência. Se não há ciência de que aquela mulher está grávida de gêmeos, o agente irá responder por uma única prática de aborto. No entanto, se ele tem ciência, lembramos aquela posição da minoria adotada por Fragoso, em que ele observa um crime único de aborto, não entendendo haver a possibilidade de realizar o aborto sem que os dois fetos sejam atingidos. Por outro lado, há a posição adotada pela maioria do concurso formal, adotada não só na doutrina como na jurisprudência. Aquele agente que ciente que a gestante está esperando gêmeos, ao realizar as manobras abortivas e a prática dos dois abortos, ele responderá em concurso formal, devendo responder nos termos do artigo 70 do Código Penal. Estas são as notas que apresentamos sobre o artigo 127 e complementos. Seguiremos ao final falando do aborto legal no nosso vídeo 5. Muito obrigado.